Olá, tudo bem? Vamos aqui continuar com a nossa leitura da Bíblia, lendo um capítulo por dia. Começamos pelo Evangelho de São Marcos, estamos no capítulo 8. Queria pedir sua colaboração. Se você está gostando desse formato de vídeo, vamos seguir a página e curtir o vídeo. Assim mais pessoas vão ver o nosso vídeo e mais pessoas vão poder ouvir a palavra de Deus um pouquinho. E quem sabe ler a Bíblia inteira, esse livro tão complexo e tão bonito da nossa igreja, né? Então vamos lá. Não esquece de seguir e curtir, comentar, compartilhar, tá bom? Segunda partilha dos pães e peixes. Nesses dias, reuniu-se de novo grande multidão. Como não tinham o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desmaiar no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Seus discípulos lhe responderam: Onde alguém poderia encontrar pães para satisfazer tanta gente aqui no deserto? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? E eles responderam: 7. Então Jesus mandou a multidão sentar-se no chão, e tomando 7 pães, tendo dado graças, partiu e entregou aos seus discípulos, para que servissem, e eles serviram à multidão. Tinham também alguns peixinhos. Depois de abençoá-los, eles mandou que também os servissem. Eles comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com pedaços do que sobraram. Eram cerca de 4.000 pessoas. Jesus então as despediu. Logo em seguida, entrando na barca com seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus pedem um sinal. Os fariseus saíram e começaram a discutir com Jesus, e para prová-lo pediram-lhe um sinal vindo do céu. Suspirando profundamente em seu espírito, ele disse: Por que essa geração procura um sinal? Eu garanto a vocês, nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, Jesus entrou de novo e foi para a outra margem. O fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos se esqueceram de levar pães. Tinham na barca apenas um pão. Então Jesus lhes recomendou: Atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Eles discutiam entre si: É porque não temos pães. Percebendo isso, Jesus lhes disse: Por que vocês discutem por não terem pães? Ainda não entendem, nem compreendem? Vocês têm o coração endurecido. Vocês têm olhos e não enxergam, têm ouvidos e não escutam. Não se lembram de quando partiu 5 pães entre os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam-lhe 12. E quando partiram 7 para 4.000? Quantos cheios de pedaços vocês recolheram? Disseram: 7. E vocês ainda não compreendem? Cura de cego em Betsaida. E chegaram a Betsaida, levaram Jesus, um cego, e pediram que tocasse nele. Tomando o cego pela mão, Jesus o levou para fora do vilarejo. Cuspindo nos olhos dele e impondo sobre ele as mãos, perguntou: Está vendo alguma coisa? E ele, erguendo os olhos, e disse: Vejo as pessoas como árvores andando. Então Jesus pôs novamente a mão sobre os olhos dele. Ele enxergou perfeitamente e ficou curado, e podia ver de tudo com clareza e de longe. E Jesus mandou para casa, dizendo: Não entre no vilarejo. Parte 2. Como seguir Jesus? Pedro professa a fé. Jesus partiu com seus discípulos para os vilarejos de Cesareia e de Filipe. No caminho, questionava seus discípulos, dizendo: Quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: João Batista, outros Elias, outros ainda, um dos profetas. E Jesus lhes perguntava: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Então Jesus o repreendeu para que não falasse com ninguém a respeito dele. E começou a ensinar-lhes: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, dos chefes, dos sacerdotes e pelos doutores da lei. Deve ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Dizia isso abertamente. Então Pedro, levantando Jesus à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, virando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo:
Vá para trás de mim, Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, e sim nas coisas dos homens. Primeiro anúncio da paixão. E chamando a multidão com seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, carregue sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a própria vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. De fato, o que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e ter a vida destruída? Pois o que uma pessoa daria em troca da própria vida, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras no meio dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória de seu Pai com os santos anjos. Então não esquece, gente, vamos seguir a página e curtir o vídeo, para que esse vídeo, a palavra de Deus, possa chegar em mais corações. Fiquem com Deus e uma ótima tarde.